Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Todos encontraram, irmãos? Amém? Vamos ler então, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, tiveram visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Amém? Fecha os teus olhos, igreja. Vamos nesse momento falar com Deus. O Espírito Santo, Ele está aqui. Deus tem uma palavra para você, tem uma mensagem para cada um de nós nessa noite. Mas vamos abrir o nosso coração, amém? Para que nós possamos entender a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença neste momento, ó Deus, nós nos colocamos. E nós queremos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, através da Tua palavra, venha estar falando aos nossos corações. Ó Deus, pois a Tua palavra, ela nos alimenta, ela nos direciona. A Tua palavra, Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas, pois ela é a bússola, Deus, ela é o caminho do qual nós devemos seguir. Se nós estamos passando por luta, na Tua palavra tem, ó Deus, aqui a receita como nós vencer cada obstáculo em nossas vidas. Então neste momento eu quero te pedir, ó Deus, venha falar com cada um de nós. Eu me posiciono aqui como servo, como vaso. Eu te peço, usa-me, ó Deus, para trazer a Tua palavra na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus? Irmãos, hoje eu tenho como tema, eu quero falar sobre um coração endurecido para Deus. Amém? Aqui nós observamos aqui uma palavra escrita aqui no livro de Hebreus, mas foi uma palavra escrita lá no Velho Testamento, assim conta em Salmos. Quando Deus começa a falar ao povo: se porventura, quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram no dia da rebeldia, ou da provocação, que nós lemos aqui nesse versículo. Cada Bíblia tem uma tradução. E eu quero estar falando nessa noite, porque nós sabemos, irmão, nós sabemos muito bem o que é ter um coração quebrantado para Deus. Tem muitas pessoas que têm o seu coração aberto, quebrantado, ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus. Pessoas que passam por provações, pessoas que passam por dificuldade, pessoas que muitas das vezes choram, mas têm a esperança de, ao amanhecer, a alegria virá. Então tem pessoas que têm coração voltado para o Senhor, independente da situação que está passando. Tem pessoas que talvez não tinha nem como estar aqui nessa noite, mas veio, porque tem um compromisso com Deus. Tem muitas pessoas que têm condições de estar aqui, mas no entanto, não estão. Porque você tem o coração quebrantado, mas existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, só que tem o coração fechado. E essas pessoas geralmente, por ter o seu coração endurecido diante da palavra de Deus, são pessoas que sofrem, são pessoas que passam por uma provação e muitas das vezes perecem diante de uma dificuldade, perecem na provação. Talvez nós podemos dizer que nessa noite, mas nós somos igreja, eu sou povo de Deus, então eu posso todas as coisas que me fortalece, a vitória é garantida para mim. Irmãos, é nisso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre o povo de Israel, que era o povo chamado por Deus, o povo eleito por Deus, mas no entanto, um povo que não entraram na terra prometida. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos que ter o nosso coração aberto para Deus. Nós temos que ter o nosso coração quebrantado diante de Deus. Nós temos que ser um povo que sabe ouvir a voz de Deus, ouvir uma repreensão, olhar e observar a palavra de Deus, o que Deus tem para nossas vidas. Porque não adianta, irmãos, o tempo que nós passamos aqui, que nós louvamos, cantamos, louvamos, adoramos a Deus, ouvimos a palavra de Deus, mas quando nós saímos daqui, nós esquecemos de tudo que aconteceu no culto, tudo que aconteceu durante o tempo que nós estávamos reunidos aqui. E eu quero falar nessa noite, que talvez nós estamos aqui, nós presenciamos bênção,
Nós presenciamos milagre, nós presenciamos Deus transformar a vida, vida ser transformada. Quantas vezes nós presenciamos pessoas chegar com suas famílias arrebentadas, e quando chega na casa de Deus, elas são restauradas, casamentos destruídos, que aqui é restaurado seus casamentos. Nós presenciamos tantas maravilhas de Deus, mas diante de uma dificuldade nós esquecemos de todas elas. Nós começamos muitas das vezes a não querer ir na igreja, não querer vir para a presença do Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande de nos afastar da presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre um coração endurecido. Um coração endurecido, o que é um coração endurecido? Um coração duro, um coração errante. Tem várias traduções. Ele é errante, ele é perverso, ele é incrédulo, não crê. Muitas das vezes a palavra está sendo pregada, mas infelizmente ele não acredita na mudança, ele não acredita que Deus possa fazer algo. É um coração fechado, é um coração rebelde. Ele ouve a palavra de Deus, mas no entanto ele não quer saber de obedecer. Ele quer saber daquilo que interessa. Essa pessoa muitas das vezes ela busca algo para receber, mas quando fala em um compromisso mais sério com Deus, em obedecer a pessoa, ela é rebelde. Então, coração rebelde, é desobediente, é transviado, é extraviado, perdido, desviado e corrompido. Então nós vemos que a tradução para um coração endurecido tem várias traduções. E quantos de nós muitas das vezes lidamos com pessoas, tem pessoas muitas das vezes ao nosso redor, que é assim, dentro da nossa casa, pessoa do qual muitas das vezes nós anunciamos, nós pregamos a palavra de Deus e a pessoa não recebe, porque acha que não é necessário. Nós falamos de Jesus para algumas pessoas, e principalmente se fala sobre o erro, se fala sobre o pecado. Tem pessoas que se revoltam, porque se tocar no pecado dela, ela não quer saber, ela arruma um jeito de se justificar, porque a vida que ela está levando é muito boa. O que é? O coração dela está duro, está fechado, não quer receber algo da palavra que possa mudar a sua vida. Só que nós vemos aqui algo interessante aqui no versículo, que fala assim, ó: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração como na rebelião, e durante o tempo da provação no deserto. E é nessa palavra que eu quero entrar nessa noite, e peço para você abrir comigo lá em Números capítulo 20. Você que está com a sua Bíblia, abre em Números capítulo 20. Números capítulo 20, nós vamos ler do versículo 2 até o 12. De um fato interessante que nós vemos que Deus, ele veio sobre o povo de Israel, e de uma certa forma, houve uma punição ali. Diz assim, a partir do verso, vamos ler a partir do primeiro, diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, e ficou em Cádiz, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiu com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês nos trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e o nosso rebanho morresse aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para um lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, e se prostrou o seu rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia à frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara,
E jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Aqui, quando nós lemos essa mensagem, aqui, essa passagem, irmãos, nós vemos que o povo se encontrou numa situação, ali no deserto, em que faltou água, aonde os rebanhos estavam necessitados de água, aonde o povo estava necessitado de água, aonde as crianças precisavam de água. Houve um momento de provação, porque Deus, existe um momento em nossas vidas, que Deus nos permite que no deserto nós venhamos ser provados. Mas a cada provação que vem sobre as nossas vidas, ela nos molda, ela nos faz pessoas melhor. A cada dificuldade que nós enfrentamos, porque Deus, Ele não permite uma situação nas nossas vidas, ou até mesmo uma situação na sua vida, que venha de uma certa forma ter um resultado negativo. De uma certa forma ela vem para te prejudicar, ou para fazer você uma pessoa pior. De maneira alguma, cada provação, existe um propósito de Deus em nossas vidas. Aqui nós vemos que por um momento eles ficaram sem água. Agora nós imaginamos, porque aqui fala congregação, mas nós sabemos que ali naquele deserto havia milhares e milhares de pessoas. Ali tinha homens adultos, mulheres, tinha criança. Imagino eu por algum momento, crianças chorando, querendo água, estavam com sede, os animais ali perecendo por água, porque Deus permitiu algo. Só que, o interessante é que, diante de uma dificuldade que aquele povo passou, e assim também muitas das vezes não é diferente com cada um de nós esquecemos de tudo o que Deus fez em nossas vidas. O que aquele povo presenciou no deserto, olho nenhum vai presenciar, porque eles presenciaram milagres. Desde quando eles foram libertos lá de Faraó, do Egito, eles presenciou as pragas, as 10 pragas que caíram sobre aquele reino. Eles presenciaram o Mar Vermelho, eles presenciou algo glorioso que nenhum homem mais verá. Só que diante das provações, não era por causa das experiências que eles tinham, não é porque você ora, que você busca, que você tem uma vida com Deus, que você não vai ser provado. Nós vamos passar por situações em que a nossa fé será colocada à prova. Só que o que vai nos diferenciar é de que forma que nós vamos lidar com a situação. Porque tem pessoas que quando passam por alguma luta, ela corre para a presença de Deus, ela vai buscar a Deus, ela vai buscar na palavra, porque Deus promete as bênçãos. Só que por outro lado, tem pessoas que quando vem um momento de dificuldade, ela perde o chão, ela não sabe lidar com a situação, e muitos até mesmo começam a dizer: por que Deus não ouve as orações? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permite isso na minha vida? Por que Deus deixou o meu casamento chegar nessa situação? Por que Deus deixou acontecer isso com a vida do meu filho? Por que Deus tem deixado acontecer isso, deixou acontecer isso no meu emprego? Nós começamos então a reunir vários porquês em nossas vidas, mas menos buscar uma direção na presença de Deus. E o pior de tudo, quando esse povo começou a ser provado dessa forma, aqui mostra como que o coração do homem é perverso. Eles se revoltaram contra Moisés. Ele se revoltou, porque Moisés era o culpado. Na hora Deus não tinha feito nada, Deus não tinha mandado. Era Deus na hora dos milagres, na hora das bênçãos. Era Deus que mandava. Na hora que eles teve fome, que Deus mandou as codornas. Aí era glória a Deus para lá e glória a Deus para cá. Mas na hora de dificuldade, eles iam atrás do responsável. Porque quando acontece alguma coisa em nossas vidas, nós queremos tacar a responsabilidade ou tacar a culpa em alguém. Nós vamos atrás de um, atrás de outro. As pessoas não dão atenção para mim, esse não quer orar, nós vamos, mas menos tomar uma atitude de buscar a Deus. Irmão, muitas das vezes nós sofremos, nós padecemos. O homem, ele sofre porque ele não quer ter intimidade com Deus. É mais fácil ele chegar num líder, chegar num representante, chegar em alguém, culpar essa pessoa pela situação, mas ele não consegue tomar uma atitude diante de Deus. Com tudo que tinha acontecido, eles esqueceram o que Deus tinha feito. E o que eles começaram a fazer? Começou a levantar uma murmuração tão forte no meio do povo, que quando Moisés foi ver o que estava acontecendo, ele e Arão caiu de joelho no chão, porque a situação estava feia.
Aquele povo já não se lembrava mais de milagre, aquele povo já não se lembrava mais de Deus. Irmão, se você tem passado uma luta, uma prova, essas coisas vêm para nos aperfeiçoar. Não esqueça do que Deus fez na tua vida. Não esqueça qual que é o propósito que Deus te colocou neste lugar. Porque quando nós esquecemos Deus, quando nós começamos a esquecer aquilo que Deus faz em nossas vidas, nós começamos a perder a nossa identidade. Nós já não sabemos nem mais o que nós somos, ou quem que nós somos. Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós aceitamos Jesus, nós chegamos no primeiro amor. O primeiro amor é uma maravilha, é bênção. Vem as dificuldades, vem enfermidade, eu vou ser curado. As portas se fecham, eu creio que Deus vai abrir as portas para mim. Tem alguma pessoa passando por dificuldade, está tendo um problema na família, ele corre para a presença de Deus. Eu sei que Deus vai resolver a situação, eu sei que Deus vai salvar meu pai, eu sei que Deus vai salvar minha mãe. Eu sei que Deus vai salvar os meus filhos, porque o primeiro amor é uma bênção. Nós temos sede, nós sabemos que os nossos problemas vão ser resolvidos. Só que, ao andar diante, quando passa algum tempo, a caminhada no deserto vai ficando mais difícil. Parece que as provações vai ficando mais complicada. Parece que as provações, parece que os problemas começam a ficar mais difíceis de serem resolvidos. E é mais fácil nós começar a reclamar. É mais fácil nós começar a perguntar por que está acontecendo comigo. É mais fácil nós fechar o coração e a palavra de Deus está sendo pregada, eu sair daqui da mesma forma que entrei. Irmãos, nós vemos que quando Deus, ele vê aqui lá, Moisés, ele sai lá e vê aquele alvoroço lá de fora, ele cai de joelho. Ele não entendeu a situação, e quando ele cai de joelho, ele vê que o problema estava sério. Deus fala com Moisés imediatamente: Moisés, chama Arão, pega essa vara, vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha que ela vai sair água e vai alimentar todo o povo. Só que o que chama atenção aqui, que existe um momento em nossas vidas que até a pessoa que tem a vida diante de Deus, ela parece que ela perde o chão, ela perde as paciências. Então uma pessoa que ora, uma pessoa que jejuma, se ela não vigiar diante de um problema, diante de uma dificuldade que está na sua casa, na sua família, na igreja, no seu serviço, ele perde a bênção. Moisés já vinha lutando para aquele povo tanto, porque uma pessoa rebelde, uma pessoa que murmura, se você não tomar cuidado, muitas das vezes você é contaminado pela murmuração dessa pessoa. Porque a pessoa que murmura, ela é tão infeliz, a pessoa que tem um coração fechado, que ela critica um, critica outro, ela chega na igreja, sai fria, e aquela frieza, ela começa a contagiar pessoas, que ela começa a passar para as pessoas. Ao invés dela falar de Jesus, ela começa a falar de problema. Ao invés dela falar de Jesus, ela começa a falar de dificuldade. Ao invés dela falar de Jesus, ela começa a falar de tudo que acontece, de tudo que é negativo, ela começa a falar. Infelizmente, de uma certa forma, ela começa a contaminar outras pessoas, porque seja lá qual for o alvoroço que teve aqui, ou a rebelião que estava aqui nesse momento, sempre começa por uma pessoa. Sempre é um que começa a falar e aquele lá começa a lacear, de repente se torna um problema grande. E muitas das vezes, nós que lidamos com a situação até meio da nossa casa, talvez você está passando um problema dentro da sua casa, na sua família, você tem orado, tem buscado, mas existe um momento, se nós não tomar cuidado, nós cometemos o que nós podemos dizer burrada em nossas vidas. Porque nós conhecemos aqui a história que Moisés conduziu o povo. Moisés já tinha renunciado tudo, mas ele ficou tão irado com a situação daquele povo, quando ele viu que ele ficou inconformado. Como que pode esse povo presenciar Deus fazer tanta coisa? Eu não acredito. E quando Deus, ele dá a notícia para Moisés, Moisés, vai lá, chama Arão. O interessante, quando nós olhamos aqui a narrativa, nós não vemos Deus revoltado, porque Deus estava provando o povo. A gente não vê Deus falando que vai punir o povo, porque aquele era um momento de provação. Deus só chama Moisés e fala: vem cá, Moisés, chama Arão aí. Vai lá, toca na rocha, porque realmente Deus conhece a nossa fraqueza. E Deus sabia que o povo estava com sede. Realmente a sede estava uma escassez ali, que muitas pessoas estavam perecendo. Era um tempo de provação. Então Deus chama Moisés, eu não sei se Deus estava provando o povo ou estava provando o líder. Deus chama Moisés e fala: vai lá, pega essa cajada e fala com a rocha. E nós conhecemos a história, Moisés tão irado,
Ele começou primeiramente a chamar o povo de rebelde. Chamar o povo, começou a falar, da mesma forma quando você perde as paciências dentro da sua casa, ou quando você perde as paciências no seu serviço, ou no seu casamento. Você sabe que a solução está na sua frente, Deus já te deu a bênção, Deus já te deu a solução, você já recebeu uma palavra de vitória, mas parece que muitas das vezes não é o suficiente. Eu tenho que falar, eu tenho que me abrir aqui, eu tenho que desabafar. Irmãos, e o desabafo do homem é um perigo, porque nós podemos desabafar diante de Deus. Talvez você chega diante de Deus, indignado com a situação, ali você fala muita coisa. Fala, Senhor, está acontecendo isso, estou indignado com a minha vida, mas você está falando com Deus. Deus te entende, Deus te acalma, o Espírito de Deus te tranquiliza. De repente você está outra pessoa. Mas o problema é quando as nossas situações estão tão agravadas, que nós, parece que não está o suficiente. Eu sei que Deus vai abençoar a minha família, mas é hoje que eu vou explodir, é hoje que eu vou chegar em casa, que eu vou falar para minha mulher que é preciso de ouvir, é hoje que eu vou pegar o meu filho de jeito, é hoje que eu vou chegar lá no meu serviço, eu vou pôr o pau para quebrar. Irmãos, e basta um momento para nós perder a bênção, viu? Basta um momento. Porque é injusto a gente olhar para a história de Moisés e falar assim, Deus, isso não aconteceu com Moisés, isso não aconteceu, não é possível que isso foi acontecer com Moisés. Só que nós vemos que diante daquela situação, quando Moisés vê, Deus deu a palavra para ele, a mensagem, ele sai revoltado e começa a chamar o povo de rebelde. E o que Deus falou para ele fazer com a rocha? O quê? E o que ele fez? Quantas vezes? Foi o suficiente para ele não entrar na terra prometida. Irmãos, não adianta você revoltar com a sua situação. Não adianta você revoltar com o seu casamento. Não adianta você revoltar com o seu filho. Não adianta você revoltar com o seu emprego. Você vai perder. Você vai pôr muitas das vezes aquilo que você conquistou durante muito tempo, como nós podemos dizer, por causa de um momento, de uma situação, vai tudo por água abaixo. O povo estava indignado. Igual eu falei, não sei se Deus estava aprovando o povo, estava aprovando como que Moisés ia lidar com aquela situação, porque infelizmente ele foi reprovado. Ele saiu tão revoltado, em vez de ele chegar na rocha, falar assim, ó, rocha, libera a água para o povo. Ele ficou tão nervoso, ó, que acabou de falar para o povo, ele só fez assim, ó, deu 2 batidas com força. Mesmo assim a bênção saiu, porque Deus ia abençoar o povo. A água saiu que jorrou em abundância. Imagino eu que Moisés estava esperando Deus direcionar a palavra para o povo, mas foi ao contrário dessa vez. Deus chamou Moisés e Arão e falou assim, ó, vocês hoje, vocês fizeram uma coisa muito errada. Vocês não me santificou diante do povo, porque aquele momento era para o povo ver que eu cuido deles, que eu zelo deles. E você tomou uma atitude, por causa disso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai conduzir o povo. Irmãos, basta um momento. Tem pessoas que estão na igreja uma vida orando, uma vida suplicando a Deus, orando para Deus fazer um milagre, orando, passando anos. E tem um dia que ela resolve, ela levanta revoltada com a situação. Ali ela fala. Já viu o crente excomungar? Excomunga. Já viu o crente amaldiçoar? Amaldiçoa. Já viu o crente xingar? Xinga. Porque hoje eu não estou bem. E é o suficiente, irmão, para ele perder muita coisa na vida dele. Irmãos, cuidado. Cuidado. Deus, Ele não se esqueceu de você. O deserto que você está passando, Deus vê que está difícil, que Deus reconheceu ali que o povo estava com sede. E só que foi a primeira vez que nós não vimos Deus direcionar a palavra para o povo. Porque Deus reconheceu, sabe por quê? Deus sabe da tua situação. Deus sabe da tua luta. Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe da tua angústia, Deus sabe das lágrimas que você derrama. Só que cuidado, irmão, com a falta de paciência, cuidado naquele dia de explosão. Pode perder muita coisa. É muita coisa que tem a perder. Busque a Deus, busque a presença de Deus, que aquele momento era o momento de Moisés falar com a rocha. Era o momento dele liberar a bênção através das palavras. Era o momento dele abençoar o povo. E não é fácil, o negócio está virando tudo contra mim na minha casa, na minha vida, então eu vou ter que abençoar ainda, irmãos. Nós fomos chamados para isso. O inimigo muitas das vezes ele enche o nosso coração. E o povo estava com o coração endurecido. Sabe por quê? Porque nós lidamos com pessoas que estão com o coração endurecido.
pessoas que são usadas por Satanás para nos atacar, pessoas que Deus usa para nos atingir. Só que nós devemos tomar cuidado, que um desses ataques pode fazer nós perder aquilo que nós venhamos buscar de Deus há muito tempo. Porque a pessoa, você já pregou? Preguei. Ah, pastor, você já não sabe o tanto que eu já falei para o meu filho. Eu perdi a paciência mesmo. Cuidado, continue falando. Essa rocha quer ter um símbolo, um significado de Cristo, que Cristo é a rocha, a que emana a água viva. Em Cristo nós temos que interceder para a nossa família, nós temos que falar, nós temos que nos pronunciar. Só que tem muitas pessoas que, na mesma forma que Moisés feriu a rocha, tem ferido a Cristo com as suas atitudes. Se da rocha saiu a água que resolveu o problema, de Jesus, irmãos, nós temos a solução em tudo aquilo que nós passamos. Nós não estamos abandonados, não. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós não estamos sozinhos nesse deserto. Você não está só. Só que tem pessoas que, ao invés de chegar em Jesus para resolver o problema dos corações endurecidos, porque eu oro, eu peço, na semana eu dou para a igreja, meu Deus, é uma luta. É uma luta para levar esse povo para a igreja, é luta, irmãos. Satanás, quando ele endurece o coração de uma pessoa, somente a misericórdia de Deus. Só que se nós não tomar cuidado, essas pessoas que têm o coração endurecido, elas são usadas por Satanás para nós sermos prejudicados. E se nós for no versículo anterior, Deus fala que ele se irou naquele dia, e por causa da ira dele, Moisés e Arão não entrou na terra. Ah, mas eu sou um servo de Deus. Irmãos, cuidado, nós perdemos. A Bíblia fala assim: aguarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ninguém tem nada garantido aqui. O que nos garante a vitória, a nossa vida, é o dia a dia. É um dia após o outro. Amém? É o dia que eu cuido, é o dia que eu vivo, é o momento em que eu estou levando a minha vida, um dia após o outro. Ninguém tem nada garantido, não. Se nós não tomar cuidado, nós somos roubados. Se nós não tomar cuidado, nós perdemos tudo aquilo que nós lutamos, conquistamos, tudo aquilo que nós investimos para conquistar diante de Deus, nós perdemos tudo. Porque nós deixamos que alguns corações endurecidos nos prejudicassem. E quando nós olhamos essa passagem, a Bíblia não relata, mas você já parou para pensar como que Moisés ficou nesse dia? Você já parou para pensar como que Moisés teve que lidar com essa situação? É da mesma forma, irmão, nós recebemos uma palavra, porque você fez isso, você estava lutando com a bênção, tanto você estava quase recebendo ela. O seu marido, essa semana era a semana dele se converter, e você virou a casaca dentro da sua casa, pronto, mudou a cabeça dele. Pensa bem, se nós pudéssemos observar o oculto de tantas pessoas que no momento dela fala: vou entregar minha vida a Cristo, aí alguém faz alguma coisa que a mente dela muda de novo. Fala: não, vou para a igreja para quê? Acabei de ver, você mesmo que me chama para ir para a igreja, você fez isso? E talvez a pessoa lutou tanto tempo. Irmãos, nós não estamos para perder. Nós não podemos ficar caminhando, nós não podemos ficar levando uma vida chorando e por um momento nós falar: é hoje que eu vou deixar minha carne entrar em ação. É hoje que eu vou deixar a velha natureza se levantar, porque o negócio está difícil. Hoje eu não quero saber nem de orar, hoje eu vou resolver do meu jeito. Irmãos, e o dia que Moisés fez isso, lamentavelmente, ele não entrou, por causa de uma água. Não precisou de muita coisa. E olha que Moisés, se você entrar na história, Moisés já tinha aguentado muito. Moisés poderia ter pedido para Deus matar o povo o dia que ele subiu lá no Monte Sinai para trazer os mandamentos. Que ele fica 40 dias lá no Sinai, naquele monte lá, recebendo a revelação de Deus. Quando ele chega, aquele povo que ele tinha deixado já não era o mesmo povo. Durante 40 dias foi o suficiente para o povo desviar, para o povo fazer um bezerro de ouro, para o povo esquecer o que aconteceu lá atrás. Foi o suficiente. Aquele dia Moisés tinha inteirado. Mas o que ele fez? Ele viu que o negócio ficou tão feio para o lado daquele povo que ele teve que interceder. Ele teve que orar, ele teve que buscar, porque ele sabia que Deus ia exterminar aquele povo. Ele foi falar, ele se intercedeu. E não foi somente essa vez, várias vezes que o povo se levantava, Moisés intercedia. Esse foi o único dia que Moisés resolveu
como nós podemos dizer, virar a casaca. Saiu do controle. Deus abençoou o povo. Deus usou Moisés. Só que lá custou caro. Irmão, não vamos pagar preço. Você foi chamado para se posicionar diante da sua casa, diante das situações. Assuma essa posição. Não é tempo, o povo de hoje está vivendo uma época em que tudo, ele não quer ir na igreja, ele não quer orar, ele não quer buscar a presença de Deus. Está vivendo um povo que nós podemos dizer, nós vivemos uma época em que o povo está vazio. O povo está vazio, o povo não sabe lidar com situação, não sabe lidar com luta, não sabe lidar com as dificuldades. Irmãos, tem pessoas que passam por problemas muito pior do que o seu, não vão na igreja, e mesmo assim não murmura de Deus. E muitas das vezes nós que estamos na igreja, nós estamos colocando muita coisa a perder. Está difícil aí? Tá. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar, viu, irmãos? Só que, por favor, não perca o controle. Nós sabemos que se nós formos ver lá em Gálatas, que fala sobre a carne, sobre o espírito, os frutos da carne e os frutos do espírito, um dos frutos mencionados em Gálatas é o que? É o de temperança, é o domínio próprio. É o domínio próprio, aquela pessoa que sabe se dominar. Ela está com vontade, ó, que o marido chega em casa, ela está com vontade de regaçar, de destruir, de quebrar tudo. O marido quer chegar em casa, quer quebrar tudo com a esposa, mas aí vem o que? O domínio próprio. Para, deixa eu tomar cuidado. Ó, quando meu filho chega em casa, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu ponho para fora de casa, hoje é o dia que eu vou falar um monte de coisa, mas aí vem o domínio próprio. Para aí, deixa eu tomar cuidado. Deixa eu orar, vou sentar com ele, ó, que eu tiver calma, eu sento com ele e nós conversa. Agora não. Tem pessoas que choram e lamentam por um momento, irmãos. Por um momento de raiva. Por um momento, por uma situação. Tem pessoas que lamentam a vida inteira. Aí no momento de raiva, foi lá, tomou a decisão errada também, porque no momento em que a pessoa está agitada emocionalmente, ela toma até mesmo decisões. Por um momento, ela muda a vida toda. Irmãos, vamos observar a palavra de Deus. E nós podemos ver que, se nós formos falar sobre o coração endurecido, tem muita coisa para falar. Só que eu quero ficar nessa palavra. Fala, não fere a rocha. Fala com Jesus. Coloca teu joelho no chão. Na hora que você estiver calmo, porque falar nós temos que falar assim. Não é porque que eu estou passando por uma luta que eu vou deixar as coisas na minha casa, deixar acontecer. Não, irmão, nós temos que resolver, nós temos que falar e resolver a nossa situação, mas de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Amém? Não ir como ignorante e pôr tudo a perder. Se não está em condições de falar, vai falar com Deus. Vai tocar na rocha. Vai falar com a rocha. Que ela vai liberar soluções. Não ferir. Porque ferimos Cristo através das nossas atitudes, através da nossa palavra. Nós temos que testemunhar, falar quem que Jesus é. E não é para o pecador, dentro da nossa casa, no nosso serviço, na nossa igreja. Nós temos que tocar, nós temos que falar com a rocha. E a rocha liberar água, Jesus liberar a bênção para as vidas. É através de mim, é através de você. É através das nossas atitudes. Amém? Então quando você estiver passando, irmão, por algum problema, por alguma dificuldade, e é o dia que você sabe que você vai estourar, fale com Jesus. Fale com a rocha, que ela vai liberar água. Ela vai liberar a solução. E Deus vai tocar no seu problema. Amém? E aquela bênção que você está precisando, que você está buscando, Deus vai te entregar. Deus, Ele está com um desejo muito grande de te abençoar. Deus quer ver sua vida mudada, transformada. Mas você vai passar por um deserto, por um período de provação, passe. E aguarde Deus abençoar a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, neste momento. O Espírito de Deus está aqui. A rocha está aqui nessa noite. Amém, irmãos, creem nisso? A rocha que nós podemos falar e que vai liberar água. Jesus está aqui. Você nesse momento você vai fechar os seus olhos. Talvez muitas das vezes você já andou ferindo a rocha, já andou batendo, andou muitas das vezes se desabafando de forma errada. Mas nessa noite Jesus, Ele está aqui. A rocha, Jesus, Ele é a rocha. Ele está aqui nessa noite.
fala com essa rocha, fala com Jesus. Jesus vai abençoar, Jesus vai visitar o teu problema. Se você se humilhar, se você se colocar diante de Deus, se você quebrantar o teu coração na presença do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Só que fale com a rocha, não fere ela. Fala, Deus vai abençoar. Fala com Cristo, fala com Jesus. Jesus, Ele está aqui nessa noite, e Ele sabe a situação, e Jesus, Ele quer mudar essa situação. Vamos nos colocar diante dEle. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, e eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha estar visitando o Teu povo. Jesus, sabemos que Tu és a rocha, Tu és a rocha do qual a Tua igreja foi firmada, do qual a Tua igreja foi, ó Deus, nós podemos dizer, edificada. Tu és a rocha que os homens rejeitaram, Tu és a rocha verdadeira. E diante de Ti nessa noite, ó Deus, nós abrimos a nossa voz, porque Deus, Tu conhece a Tua igreja, Tu conhece o Teu povo. O Senhor sabe da dificuldade que cada um tem passado, o Senhor sabe qual que é a luta. Mas quantas das vezes, ó Deus, tem pessoas aqui que já estão ao ponto, ó Deus, de explodir. Tem pessoas aqui, ó Deus, que já estão a ponto de jogar tudo para o alto. Mas Senhor, em nome de Jesus, Moisés fez isso, e por aquele momento ele não pôde conduzir o povo à terra de Canaã. Mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, toca na vida deste homem, toca na vida dessa mulher. Meu Deus, libere bênção, libere água na vida deste homem. Meu Deus, para que através dele corações que estão endurecidos venham a ser quebrantados. Se tem alguém dentro do lar, se o filho tem estado com o coração endurecido e não quer firmar a sua vida, Pai, que essa pessoa venha saber falar com a rocha e não bater. Se essa mulher tem orado pelo marido, Deus, e o marido tem estado com o coração endurecido, essa mulher neste momento, Deus, está falando com a rocha, não está batendo. Ela não está, ó Deus, desabafando de forma imprópria, ela está tocando em Ti, ela está falando contigo. Jesus, libera água, libera a bênção, libera essa vitória na vida deste homem, na vida dessa mulher. Tem pessoas aqui, ó Deus, que já não está aguentando a situação, já não aguenta mais, ó Deus, há muito tempo já tem orado, tem buscado, a vontade é de ferir, mas que nessa noite, ó Deus, eles estão falando com o Senhor Jesus, que é a rocha das nossas vidas. Senhor, libere a água, libera a bênção, abençoa este homem, abençoa essa mulher, muda essa vida, muda essa situação, para que através dessa pessoa o Teu nome seja santificado, para que através dessa vida, Deus, o Teu nome seja glorificado. Pai santo e poderoso, em nome de Jesus, quando vir aquele momento, ó Deus, em que nós perdemos aquele domínio próprio, que nós queremos deixar com que a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego se manifeste, Espírito de Deus, toca nessa pessoa, para que dê tempo dela dizer: não, Senhor, eu coloco essa causa nas Tuas mãos, eu coloco essa causa nas Tuas mãos, e eu não vou ferir, Deus, eu estou falando com a rocha que é Jesus Cristo, e eu quero te pedir, Senhor Deus, abençoa este homem, abençoa essa mulher, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, né, irmãos? Moisés não entrou, mas na época de Jesus, muitos anos lá na frente, nós vemos que Jesus, ele se